Até me levou a meditar neste salmo. Na verdade, eu estava meditando sobre alguns ataques que eu percebo que os cristãos têm sofrido nas suas mentes, né? Nós, às vezes, participamos de um culto no domingo, quando é a semana, o diabo, os seus dardos inflamados, vêm na nossa mente, no nosso coração. Parece que tudo que a gente ouviu no domingo à noite, ou qualquer coisa, ou até mesmo um devocional, foi tudo embora, se perdeu, né? Vazou por algum lugar. E me lembrei do capacete da salvação, que o apóstolo Paulo orienta quanto a isso, que é uma das armaduras. E qual era o objetivo de Paulo ali? Para que aqueles irmãos enfrentassem a guerra, né, que estava vindo na mente deles. Aconteceu isso na época dos hebreus, tentando desviar da fé, se afastar, voltar para o judaísmo. Então, na verdade, se você não tiver uma mente sã, você não terá um coração são. Se a sua mente ela não estiver firme na palavra de Deus, você vai fraquejar e vacilar muito. Foi isso que impediu Abraão de vacilar, porque ele confiava em Deus e na sua palavra, né? A Bíblia diz que ele não vacilou na fé. E os heróis de Hebreus 11 tiveram essa mesma perspicácia, né? Eles apegaram-se à palavra de Deus e não desanimaram, foram governados, foram direcionados e guiados pela palavra de Deus. Então, a começar em um culto, se você não prestar atenção, se você não reter a palavra e guardá-la no seu coração, você vai ser um cristão fraco. Você sai daqui hoje à noite, amanhã parece que tudo foi embora, tudo se perdeu. Isso é estranho, porque Tiago fala que quando nós acolhemos a palavra de Deus implantada em nós, ela é poderosa para salvar a nossa alma. E aqui nós vamos ver a história de um homem que estava sendo atormentado na sua mente. Ele estava sendo muito atacado pelo diabo na sua própria mente. E o problema pessoal de ou Asaf ou Davi, não se sabe quem escreveu esse salmo, coloca-se Asaf, mas não há uma certeza, e eu devo colocar o salmista para nós entendermos. O grande problema do salmista é que ele foi muito atacado pela prosperidade que os ímpios estavam tendo, e ele foi despertado a ter inveja, e a mente dele foi de uma forma totalmente perturbada. E o cristão, ele precisa ter um equilíbrio mental, ele tem que ter domínio próprio. A mente dele tem que ser governada pela Escritura, senão ele vai cair, senão ele vai desanimar na fé. A mente do crente, o coração do crente tem que estar pegado à palavra de Deus, sola a Escritura. É isso que os reformadores descobriram ou redescobriram. E nós precisamos pensar um pouco disso. O que estava acontecendo com este homem aqui? Ele estava sentindo Deus tratando mal os justos e tratando bem os ímpios. Ele sentia que os ímpios tinham muita prosperidade e os justos só tinham calamidades e dificuldades. Que servir a Deus não estava compensando muito. E aí uma seta do inferno foi vindo na mente e no coração deste salmista, e ele via que os ímpios gozavam de prosperidade e tranquilidade. E Deus faz isso mesmo. Deus permite os ímpios gozarem de uma certa tranquilidade e bênção nas suas vidas. E este salmo, ele nos leva a exercer a nossa paciência, confiando em Deus, a perseverarmos no Senhor e livrar-nos de todo ataque na nossa mente. Poderia colocar o nome dessa mensagem, o conflito da minha e da sua mente. O conflito da mente desse salmista. Extremamente. E aqui você vai ver que esse salmista, ele era uma pessoa madura na fé. Então, até os maduros na fé podem querer desembocar da vida cristã, abandonar a vida cristã, abandonar aquela âncora firme da alma. Isso pode acontecer, né? É lógico que o eleito ele não vai se perder, porque a graça de Deus vai sustentá-lo. Mas este homem ele estava muito atormentado e ele foi chamado a exercer a paciência na sua angústia ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, esse salmo, ele fala muito de um equilíbrio mental. Eu começo te perguntando, você tem uma cabecinha equilibrada? Sua cabeça funciona bem, irmão? E a minha? A palavra pérfido significa quem não tem domínio de si. Como é que você levanta de manhã? Como é que é a sua fé? Você é muito cheio de alto e baixo? Um dia você está... Ixi, nossa. Outro dia você está lá embaixo? Nós não podemos ser assim. Até porque quem faz isso é Satanás atacando a nossa mente. Se você quiser voltar em Efésios 6, você vai usar as duas peças, o escudo da fé e o capacete da salvação. Você tem que apanhar os dois. Eram dois instrumentos que não estavam na posse do soldado romano. Então, estava faltando isso nesse salmista.
o capacete da salvação e também o escudo da fé. O problema dele era a providência de Deus. É mais ou menos o seguinte: por que Deus permite isso? Por que é tanta injustiça? Por que crianças nascem doentes? Por que os ímpios crescem, prosperam, não são dizimistas, não são ofertantes, tudo dá certo na vida deles, e eu estou só sofrendo? Segundo ele, parece que servir a Deus é pior. Então uma seta do inferno entrou na mente e no coração dele. E um abismo vai chamando outro abismo. E ele fica confuso, a mente extremamente atormentada. A Bíblia fala que ele quase se resvala aos pés, antes de voltar ao equilíbrio mental. No Salmo todo você vai ver que ele volta ao equilíbrio mental, mas ele estava se perdendo. Talvez nós somos assim, talvez não nesse nível, mas sempre inconstantes na fé. Sempre. Você não vai de uma vez para o mundo, mas você está na igreja, você levanta de manhã e parece que você não acredita que Deus está ali. Você não acredita que Ele te ama. Você não acredita que Ele é real. Às vezes você acredita só nas 2 horas de culto. Você está trabalhando, você tem convicção que o Eterno está do seu lado? Você tem convicção que Ele ama a mim e a você com amor eterno? Você tem certeza que Ele acompanha você? Que Ele está com você? Que Cristo está intercedendo por você e o Espírito Santo também? Que todo mundo existe por causa dos santos? Eu falei domingo à noite que o cristão é uma pessoa fantástica, e é mesmo. Este mundo existe por causa dos santos, da igreja. Você pode até falar o seguinte: pastor, uma igreja em tal lugar, eu estava vendo isso, ela fechou. Alguns definiram a igreja militante, a igreja triunfante. A igreja triunfante, ela nunca vai acabar. O mundo existe por causa da igreja. A igreja é o povo de Deus, é o povo de Israel. E você vai ver esse escritor aqui, ele entende que Deus é bom, ele está dividido. Ele entende que Deus é bom, mas ele também não tem fé. Ele questiona. Ele é dominado por muitas dúvidas. Mas por que o outro está assim? Olha o carro do outro. Olha a vida do outro. Olha a minha vida. E eu sou crente. E ele? Parece que para eles tudo é mais fácil. O corpo deles é saudável, nédio. Ele suspeitava que até a morte deles era tranquila, e muitos é mesmo, mas outros não. E a morte dos cristãos não era tranquila. Aí ele começa a deixar essa seta desenvolver dentro dele. Aí eu já começo te perguntando: quais são as setas que estão desenvolvendo dentro do seu coração? Quando você ora, você tem convicção com quem você está falando? Eu gosto quando Paulo fala assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra. Eu gosto outra vez quando ele fala assim: eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Quem poderia receber essa seta é Paulo, sofrendo sozinho, morrendo, com a guilhotina na cabeça, e ninguém estava lá com ele. E ele termina dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora só estou esperando minha coroa. Olha a fé. Olha o escudo da fé, olha o capacete da salvação contra as ciladas ou as setas na mente. Você lembra que Timóteo ele era tendencioso a desanimar, ele era tendencioso a deprimir. Eu sempre tenho falado com você, quando Paulo fala para ele: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Eu falei com vocês que moderação é igual a mente sã. Irmão, eu não estou querendo desprezar você e a mim, não, mas eu quero ser bem claro para você entender. Sua cabeça funciona bem? Você tem domínio de si? Sua mente é sã? Lúcida? Quando a Bíblia fala: seja sóbrios e vigilantes, o que é isso? Atentos, ligados, vigilantes. Você vai ver os apóstolos, eles não tinham uma mente sã, até Jesus ressuscitar. Toda hora eles enfraqueciam, toda hora eles caíam. Toda hora Pedro fala: não, o senhor não vai para a cruz, não. Daqui a pouco eles querem orar para vir fogo do céu para destruir os samaritanos. Daqui a pouco Pedro corta a orelha do soldado. Daqui a pouco Pedro afunda dentro da água. Não tinha calibre na cabeça deles. Era uma mente extremamente vacilante, atormentada daqueles apóstolos. Muitos cristãos são assim. Não ordena a mente, não ora, não vigia, não coloca o capacete. Acabou, Satanás. Eu sei quem eu tenho crido.
Eu sei quem governa a minha vida. E se eu estiver morrendo, e morrendo de morte ruim, os metodistas falavam que morriam bem, eu sei em quem eu tenho crido. Fulano pecou, eu sei que eu tenho crido. Fulano afastou da fé, eu sei que eu tenho crido. Fulano deixou a igreja, agora saiu da evangélica e foi para a católica, eu sei quem eu tenho crido. O outro falou que agora é o espiritismo que é o certo, eu sei quem eu tenho crido. Qual que era a diferença de John Bunyan? Ele era governado pela Escritura. Você sabia que na prisão de Bedford ele escreveu mais de 60 livros? Um deles, além do Peregrino, é Graça Abundante. E outros mais. Como é que um homem permanece com a mente sã, sua filha doente em casa e a porta aberta para ele ir embora, e ele fala, não, eu sei quem eu tenho crido, eu não deixarei de pregar o Evangelho. Todo mundo fala, corta essas veias dele. Você veria assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Você ia ver as letras da Escritura saindo. Qual que é o problema das pessoas? Eu coloquei no devocional hoje, eu converso com as pessoas, e não precisa ser inteligente para isso não. As pessoas não são governadas pela Bíblia. E às vezes os crentes, eles falam coisa com você que não tem nada na Escritura. Eles vão tomar uma decisão, não vão à Escritura. Eles vão comprar uma coisa, não vão na Escritura. Eles vão mudar de profissão, eles não vão à Escritura. Eles vão tomar uma decisão, eles não se achegam à Escritura. É ela que te guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Questões financeiras não vão às Escrituras. Eu fico, às vezes, agoniado com algumas coisas que o pastor Paul Walsh fala atrás. Tem uma coisa que eu gravo. Talvez foi o momento que ele estava pregando. Ele falava assim, você quer comprar um carro, alguma coisa? Ele falava assim, ora! Aí ele falava assim, a gente já corta o banco. A dificuldade do salmista era a providência de Deus. Providência é a forma como Deus trata os homens. Ele não entendia por que Deus deixava os ímpios prosperar e os crentes estavam passando dificuldade. Que providência é essa? Isso que levanta no coração dele. Do tipo assim, que Deus é esse? Se eu não me engano, foi João Calvino, ele falou o seguinte, não deixemos que as tentações desalojem a doutrina da providência de Deus na nossa mente. O que é a providência? É que Ele governa todas as coisas segundo o seu querer, o seu realizar, segundo a sua boa vontade. E quem sou eu para entender? Os pensamentos dele são maiores do que os meus. Você vai entender aquilo que já está revelado na Escritura. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. O que está revelado é o quê, pastor? Você quer saber como é que Deus trata os homens? Leia aqui. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Deus quis tratar com ele. Moisés não entrar na Terra Prometida? Não é possível, um homem mais manso da terra. Deus, não quero você. É forma de eu tratar com você. Lembrando que para Josué entrar na Terra Prometida, o que ele precisava? Medita nela, de dia e de noite. Em outras palavras, Josué, para você ter uma mente sã, seja governado pela Escritura. Quanto tempo vocês leem a Bíblia? Por dia. Eu não vou perguntar na semana, não. Eu estou perguntando por dia. Você sabia que os puritanos ficassem 2 dias sem ler a Bíblia? Eles até nem ceia eles tomavam? Questões da sua vida financeira e tudo. Vá à Escritura. Vá à vida de oração. Deus, o que eu faço? Não é errado você querer ganhar mais, não tem nenhum problema, pecado nenhum nisso. Mas vá a lâmpada para os seus pés. Tem uma mente governada por aqui. Estuda. Quanto mais você não está na Bíblia, mais você erra. Quanto mais você está na Bíblia, menos você erra. Por que as pessoas erram tanto? Por que Timóteo estava fraquejando? Por que esse salmista estava fraquejando? Ele não estava firme nas Escrituras. Ele precisava de um equilíbrio mental firme para ter um reto juízo das coisas de Deus. Para entender, não, Deus é assim que Deus trabalha. É dessa forma que Deus trabalha comigo e com todos os santos.
Ainda a gente é superficial no entendimento de Deus, da sua obra, das suas coisas, da sua providência, da sua soberania, dos seus decretos. É mais ou menos o seguinte, todas as coisas estão desordenadas, pastor, o mundo, é assim mesmo que Deus trabalha. Está tudo de perna para o ar, é dessa forma que a providência dele atua. Então vamos lá. Que introdução longa, né? Salmo 73, versículo 1. Vamos lá? São 28 versículos, acho que não chego nem no 3. Vamos lá. Salmo 73, versículo 1. Com efeito, ele começa dizendo, olha alguém que está atormentado. Ele diz, Deus é o quê? Bom para com os de coração. Quer dizer, ele começa falando da bondade de Deus. Acho que você e eu somos assim, não acontece? Graças a Deus, né? Você às vezes não entende, você questiona, você fica em dúvida, mas lá no fundo você sabe que Deus é bom. Você sabe que Ele sabe o que Ele está fazendo. Isso é a eleição, isso é porque Deus te guarda, te conserva. Ele quase resvalou os pés, ou caiu, ou desviou totalmente, abandonou a fé, mas isso não aconteceu. Ao mesmo tempo que ele está atormentado, ele fala, eu sei que Deus é bom, mas Deus não é bom. E aqui ele não fala para todo mundo, para com Israel. Quem era Israel? O povo de Deus. Aqui ele está querendo enfatizar o povo que é santo, não os hipócritas. Porque tem gente que está na igreja e não é um cristão. Então, aprende uma coisa, olha para mim. Se você está aqui, eu oro que todos aqui sejam convertidos. Mas se tem alguém aqui que não é convertido, Deus vai trabalhar com você. Se você é um ímpio ainda, a bondade de Deus não é tão explícita quanto a você, mas quanto ao povo de Israel. O interesse de Deus peculiar é o seu povo. Deus preocupa primeiramente com o seu povo. Você lembra que eu falei domingo, de 38 mil habitantes, já pessoas tem 2.500 aqui em Porteirinha que são seu povo, os olhos deles estão concentrados todo dia de manhã, principalmente para esses 2.500. Isso é uma simulação. Deus é bom para com Israel, para com aqueles que têm ou são de coração limpo. Percebe que ele está com a mente agitada e ele ainda consegue falar isso. Ele está cheio de dúvidas. Então parece que Deus negligencia o seu povo, mas ele sabe que Deus é bondoso, amoroso e guarda o seu povo pela sua graça. Isso é sempre bom, viu, queridos? Você ter pensamentos bons acerca de Deus. A primeira coisa que ele está fazendo aqui, falando da bondade de Deus e a prosperidade dos ímpios. Talvez eu vou ficar só nisso hoje. A bondade de Deus e a prosperidade dos ímpios. Lembre-se que é um homem de uma mente atormentada, extremamente atormentada. Ele fala da cuidado de Deus pela sua igreja, né? Você lembra em João 1,47, não precisa abrir, quando Jesus viu Natanael, ele falou assim, ó, eis um verdadeiro israelita, que não há dolo. Era um homem de coração puro, estava deitado ou sentado debaixo de uma árvore. Mais ou menos assim, eis um verdadeiro eleito. Eu sou bom para com o povo meu de Israel. É isso que o salmista está dizendo. Deus é bom por aqueles de coração puro. Que nós sejamos assim. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. O que mais que ele fala no versículo 2? Ele diz assim, mas quanto a mim, agora ele fala dele, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus. Ele começa a falar da bondade de Deus e vai falar da prosperidade dos ímpios, mas debaixo disso ele começa a pensar em abandonar a fé. Sabe assim, eu estou na igreja, mas eu não confio tanto em Deus, eu não espero tanto em Deus, não. Tem aqueles crentes. Deixa eu te ensinar uma coisa, eu posso te ensinar. Não busque a Deus pela metade. Não seja superficial. Talvez você está aqui e decidiu assim, ó, eu vou na igreja. Mas eu não espero muita coisa, não. Nem de Deus, nem dos irmãos. Você está agindo como um tolo. Deus trabalha para a sua igreja. Deus existe e governa e salvará o seu povo, mais nada. O que ele mais ama é o seu povo. Então tem hora que o povo fala, tem hora que o povo gosta muito do povo lá de fora, do ímpio, você não vê isso na escritura, e gosta pouco do povo de dentro. Você está fazendo o contrário do que Deus faz. Deus ama o seu povo. Ele não tem compromisso peculiar com o ímpio, não. O povo dele é propriedade particular dele. Com o seu povo de Israel.
E ele começa a querer abandonar a fé, como os hebreus, que iriam desistir da fé. Se você ler a carta aos hebreus, você vai ver isso. Eles querem deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. A mente, o que aconteceu com os hebreus lá? Perderam os bens, o espólio dos bens, cansaço, martírio, desânimo. Você encontra isso lá em Pedro. Ah, Jesus falou que ia voltar, não volta nunca. Oh, Pedro, nós estamos querendo largar a mão desse negócio. É lá que Pedro fala, um dia para Deus é igual 1000 anos. É o desânimo da batalha, é o desânimo da fé. Aqui ele está desanimado quando ele olha os ímpios prósperos. E ele não tão, e ele fala, não está valendo a pena servir a Deus, não. E ele pensa em quase deixa ou resvala, né, os seus pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quase ele desiste. Quase ele perde a segurança, a âncora da alma. Eu preciso voltar em Abraão. Com certeza eu não vou dar conta de pregar isso hoje, mas vai lá em Hebreus 6. Eu sempre me lembro de Abraão. Eu sempre tenho me lembrado de Abraão quando eu falo esse assunto. E deveria lembrar, porque é o pai da fé. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Amém? Diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus jurou por ele mesmo, quando ele fez uma promessa a Abraão. Ele estava dizendo, Abraão, você vai liderar o meu povo. Abraão, eu quero que de você saia o meu povo, eu vou cuidar deste povo, ele é meu povo. E lá em Salmo 73, Asaf está falando, o teu povo está sofrendo e os ímpios estão prósperos. Não interessa. Ele esqueceu da rocha que ele foi cortado. Ele esqueceu da promessa a Abraão. Você e eu devemos manter fiéis. Pastor, se eu viver a vida... Olha os santos que eles sofreram. Olha os mártires cristãos. Olha os cristãos do primeiro século. Não tinham conforto. E os ímpios tinham muito conforto. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas mantém firme e leal. Se você é fiel no pouco, sobre o muito, ele vai te colocar. Eu sei que não é fácil. Pastor, se eu viver a vida aqui, porque tem uns crentes hoje que tem que ter bênção na vida dele. Bom, se Deus te abençoou, bem. Mas e se Deus não quiser te abençoar e que não, eu quero que você ganhe X, e a vida toda você vai sofrer, você vai ter um problema na perna que eu vou manter isso a vida toda na sua vida. Como Spurgeon sofreu a vida toda de depressão. Você continua confiando em Deus. Você continua crendo na sua palavra, crendo na sua promessa, tendo a mente sã, se apegando à Escritura. Eu acho que eu tenho que falar um pouquinho mais essa palavra. Você tem que tomar posse realmente da Escritura. Saber em quem você crê. Não deixa ninguém roubar a sua fé. Não deixe o diabo arrancar a sua fé. Não deixe seus pés se resvalarem, caírem, decaírem as mãos. Não! Bom, deixa eu falar uma coisa. Vocês de vez em quando, isso empate é bom e empate é perigoso. Você levanta de manhã, como diz o Martin Lloyd Jones, você toma o seu pulso. Hoje eu estou com mais fé? Hoje eu estou desanimado? Essa semana da reunião de mulheres eu estou animada. Do mês que vem parece que eu não vou estar. Eu não estou? Bom, você faz isso. E quando você vê que você está sem fé, você vai para a Escritura, para aumentar a sua fé. Só que não fica o tempo todo. Você olha para Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está a sua fé hoje? Igual Abraão, âncora da alma? Olha o texto. Olha o texto. Deus não tinha ninguém por que jurar. Jurou por ele mesmo. Versículo 14, dizendo, certamente, Abraão, te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar, com paciência, obteve Abraão a promessa. Ele creu na palavra de Deus. Com paciência. Como um homem teria um filho com 100 anos e a mulher 90. E ele crê na palavra. O que não estava acontecendo com o salmista do Salmo 73. Verso
16. Pois homens juram pelo que é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Deus se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta. Abraão creu e aqui diz que Deus não pode mentir. Se Deus separou o céu para o seu povo eleito, Ele separou o céu para o seu povo eleito. Se Ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer contra a igreja. Se Ele diz que Satanás está derrotado no nome de Cristo Jesus, Ele disse isso. Se Ele falou que maior é o que está em nós, é verdade o que Ele disse. Bem maior é o que está em nós. É bem maior. Os jovens falam, eu sou fraco. Não, a Bíblia diz que eu escrevi porque vocês são fortes. Quem está certo, você ou a Bíblia? Aqueles que esperam no Senhor voam como águias. Não é isso que está escrito lá? Correrão, não se cansarão, não se fatigarão. Abraão creu. Se apegou em Deus como refúgio da sua alma, como esperança. Verso 19, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu. No Salmo 73 você está vendo o salmista jogando no chão essa âncora da alma, jogando no chão a sua fé, resvalando os pés, desanimando. E deixa eu falar uma coisa, olha para cá, ter fé não é gritar, é aquele cristão que ele é seguro. Ele confia no Deus que ele serve. A âncora firme no seu refúgio. Na imutabilidade de Deus. Que é impossível que ele minta. Ele não pode mentir. Se você e eu não imitarmos o nosso pai da fé, melhor nós tendemos a abandonar o Senhor. Salmista, por que Deus isso? Por que tudo não está em ordem, Deus? Por que tudo não vai bem? Por que tudo não está certinho? Se o Senhor abençoa os ímpios, então é porque o Senhor aprova a vida deles. Esse era o questionamento do salmista. E às vezes você vê o ímpio florescer e quer imitar os pecados dele ou deles. Voltamos para Salmo 73. Voltemos. Versículo 3 ele diz assim, falando da prosperidade dos ímpios, ele diz, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade deles. Eu invejava. Os arrogantes, ele começa a esquecer que o temor de Deus é a coisa mais importante. É o crente temer a Deus, é o crente andar com Deus. É o crente servir o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. É amá-lo mais do que todas as coisas. É obedecer os seus mandamentos. É extrair de Deus a sabedoria. É confiar em Deus. É não olhar para mais nada. Ah, como é que a vida deles está boa? Deixa para lá. Eu não vou ter tempo hoje, né? Você vai ver o fim deles. Naquele grande dia você vai ver o fim deles. Ou às vezes antes daquele grande dia. A destruição total. Deus afirma que todos os ímpios serão destruídos. Então, quando você vê assim um cara ricão bacana, segundo a Escritura, fala assim, você será destruído se você não se voltar a Cristo. Terrivelmente dilacerados, destruídos. A gente não tem coragem de falar, mas nós deveríamos falar para todo ímpio. A Bíblia diz que você será destruído. Nada seu vai ficar. Tudo seu está construído na areia. Aí você não tem nada. Você não sabe o que eu tenho. Tenho uma âncora da alma. Eu tenho um Cristo vencedor que você não imagina. Eu tenho uma fé no meu Deus que você não imagina. Ah, mas você não tem casas, mansões, você não tem prosperidade como nós temos, você vive doente, enfermo e tal. Não é isso.
A felicidade não está nisso. Aí você fala assim, eu tenho Deus. Eu ando em Deus, eu sirvo a Deus. Você serve a Deus. Você ama a Deus. Ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade deles, dos perversos. Você e eu devemos regular, estruturar a nossa vida na palavra de Deus. A nossa vida tem que ser estruturada nisso. Nós temos que andar aqui, nesse livro. Não importa o que eles falam, não importa como eles vivem. A nossa administração financeira, baseada aqui. A nossa vida familiar, baseada aqui. Os nossos conceitos estão baseados aqui. Onde a gente vai está baseado na Escritura. A Escritura é antiga, não é? Ela é suficiente, ela não se perde. Ela é perfeita. Eu estava falando com o Silvano, para quem, eu já falei isso aqui uma vez, eu estou tendo que estudar de novo um pouco da formação da Bíblia. Só para você ter uma ideia. Quando teve, antes da reforma, um homem chamado John Wycliffe, na Inglaterra, ele pega a Bíblia, a Vulgata Latina, que era mais vulgar, a Bíblia em latim mais comum, e traduz para o inglês. Anos depois, William Tyndale fala assim, não está bom. Eu quero os originais. Ele não pega a Vulgata, ele pega os originais grego e hebraico e traduz para o inglês. Sabe o que tinha na cabeça de Tyndale? É isso que faltou na cabeça do Salmo 73. Tyndale, como diz Martin Lloyd Jones, ele via a floresta além das árvores. A gente só olha as árvores, a gente só olha o problema, a gente só olha o agora. Que você está passando luta agora, você tem que passar por essa luta agora, porque você não vê o depois. Tyndale falou assim, o povo vai precisar da escritura mais fiel aos originais. Aliás, se você quiser comprar uma Bíblia mais fiel aos originais, você compra a Bíblia corrigida fiel. É a mais fiel. Porque não tem nenhum original mais. O papiro não aguenta, se perde. E Tyndale falou assim, olha, o Wycliffe fez uma coisa boa, mas eu quero melhor, eu não quero a Vulgata. Eu quero os originais, eu quero dar precisão na minha interpretação da Escritura. E Deus preserva a sua Escritura. Eu já contei para vocês, ficaram anos se perdendo. Os maçoretas, eles descobriram a Bíblia, mas não tinha coisas antigas. Aí, já contei para vocês, um pastor, no intervalo de 1000 anos, sobe numa caverna para caçar uma ovelha, acha lá um papiro com um monte de textos da Bíblia, quando compara com os maçoretas, com 1000 anos de diferença, igualzinho. Deus preservando a sua Escritura. Por que ele ia gastar a vida toda para preservar este livro? Porque sua vida tem que estar fundamentada neste livro. Você quer acertar mais do que errar? Você quer agradar a Deus? Você tem que estar pautado neste livro. Você não sabe o trabalho que foi feito para traduzir este livro. Os escribas rodavam à noite. Rodavam à noite. Lutero fez a mesma coisa para transformar para o alemão, falou assim, eu quero os originais, não quero a Vulgata. Por causa da precisão da Escritura. Você tem que estar firme na Escritura. Esses dias eu vi uma entrevista de um padre, ele começa a perguntar a ele o que ele acha dos evangélicos e tal, aquele padrinho conhecido que vocês conhecem, esqueci o nome dele. 50% da palavra estava na Bíblia, 50% estava fora da Bíblia. Se você não estudar, se você não conhecer, você vai resvalar os seus pés. Bom, se Timóteo, que foi criado sua avó Ló e sua mãe Eunice, começou a ficar deprimido e quase resvalou os pés também. Lâmpada para os seus pés é a palavra. Abra comigo rapidamente Salmo 1. Depois nós vamos voltar no Salmo 72. Amém ou não? Amém. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pescadores, não se assenta na roda dos seus escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na lei dele, ele medita de quê? Por que ele tem que meditar? Porque é dela que ele extrai força. Ela fortalece o escudo da fé e o capacete da salvação. Paulo está falando, Hebreus, Deus não se compraz naqueles que retrocedem, fiquem firmes na palavra.
salmista, vamos colocar aqui Asaf, vai ficar mais fácil para mim. Asaf escreve o Salmo 73 e fala, eu estou querendo desanimar. Ele tinha que ficar firme na Escritura. Como você vai dar resposta da sua fé se você não medita nela de dia e de noite? Olha o resultado de quem medita nela de dia e de noite. Está o versículo 3 que diz, ele é árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo ele dá o seu fruto, a folhagem não murcha, tudo que ele faz é bem sucedido. Olha para cá, eu acho fantástico, ninguém estava lembrando de William Tyndale. E ele sozinho falou, não, eu tenho que sair da Vulgata, eu tenho que pegar os originais, eu quero deixar uma coisa mais precisa, eu quero deixar a Escritura bem mais precisa para os posteriores. Ele sabia que ele iria morrer, ele sabia que os hereges iriam crescer. O cristão que medita na palavra, ele é uma árvore plantada, no devido tempo ele dá o seu fruto, a folhagem dele não murcha, o que ele faz é bem sucedido. Ao contrário, a mesma coisa que parafraseia o Salmo 73, verso 4 diz, os ímpios não são assim. Eles não têm firmeza. Aí eles têm prosperidade, Asaf, mas não é eterna, não é duradoura. Você quer basear sua vida numa coisa efêmera, passageira? Ou você quer basear sua vida em Cristo, na sua palavra, na Escritura? Sua mente, ela tem que ser uma mente sã. Como? Lê Bíblia para você ver. Eu faço vários aconselhamentos. Muitos de vocês, alguns falam para mim assim, ó, eu até oro, pastor, mas eu não leio quase nada. Sinto te dizer, sua mente não será sã. Se você não lê a Bíblia. Quem medita nela é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Que árvore é essa? É aquela lá do cerrado que está seca e ela não para de dar fruto. A raiz dela vai lá no rio. É a mesma coisa. Se você for na seca, você passa lá, aí você vai ver tudo seco, você vai ver aquelas árvores lá perto, tudo verdinho. É isso aqui. Mas Asaf estava, provavelmente ele, se Deus abençoou os ímpios, ele está aprovando os ímpios. E não está gostando da gente. Vamos lá, Salmo 73, versículo 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio, tem confortos, vantagens. Para eles a vida não tem problema. Na hora da morte, esse versículo aqui, ele está falando muito da morte. Embora não pareça, mas é. Olha o versículo 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. É como se eles morressem bem. Né? A morte deles não é com violência, não é um acidente pesado. Hoje a gente sabe que isso às vezes acontece, mas provavelmente, talvez na época dele, não. Eles não morrem com ansiedade, eles morrem tudo tranquilo demais, e nós não. Nós é perseguição, é luta, não tem dinheiro, aquela outra, aquela coisa. E Asaf começa a desanimar. Olha a mente conturbada. Vou perguntar de novo, como é que está a sua mente? Vou perguntar de novo, sua cabeça é boa? Sua mente é lúcida, sóbria, firme. Firme nas promessas. João fica rindo, mas é boa a cabeça? Eu não estou lembrando, tem que ler Bíblia, eu estou lembrando de... Tem gente que fala, eu estou precisando de ir num médico, você está precisando de ler Bíblia e orar. É isso. Faça isso para você ver. Faça isso para você ver. Versículo 5 ele fala, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha a vida deles, Senhor. Eles são fruto dos confortos da vida, não tem sofrimento para eles, não. Verso 6 ele fala, daí a soberba que os cinge, ele coloca como se fosse uma roupa, né? Como um colar, a violência que os envolve como um manto. Eles eram soberbos, os ímpios, violentos, eles andavam muito bonitos, soberbos. Às vezes, a veste exaltada define um pouco a soberba da pessoa, né? Não estou dizendo que tem que andar desarrumado, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso acontecia aqui, eles se cingiam, colares, aquela coisa tão linda, maravilhosa, e Asaf fala, olha lá, ó, e nós estamos sofrendo. Olha a mente dele, como é que estava.
A soberba os ataviava, era uma corrente, era colares, era coisas que denunciavam aquele espírito orgulhoso daquelas pessoas. E eles eram cruéis e violentos. Como diz o escritor, a soberba é a mãe da crueldade. E é mesmo, a pessoa soberba começava a abusar das pessoas, as pessoas mais notórias, mais nobres, e Asaf via todas essas coisas. E o soberbo, normalmente ele considera os outros como nada. E é isso que ele fala, Senhor, nós não somos nada, e eles prosperam. Quase resvalando os pés, quase abandonando a fé. Verso 7. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brota-lhes fantasias. Significa que eles tinham tanto dinheiro, mais do que eles desejavam. Eles cresceram tanto, eles tinham tanta prosperidade, mais do que eles pensavam ter. Versículo 8, ele diz assim: motejam e falam maliciosamente, da opressão eles falam com altivez, eles eram maldosos no falar, desprezavam os fracos, falavam com voz alta, extorquia de outras pessoas, e Asaf vê toda essa situação. Porque o soberbo, ele é inconsciente que ele é frágil, que ele vai passar. O soberbo, ele acha que ele vai permanecer. Ele não lembra da morte, não. Toda vez que você evangelizar uma pessoa, lembra que ela vai morrer, irmão. Isso ajuda ela a pensar, analisar. O soberbo, ele se sente imune à lei, ao juízo de Deus. É isso que ele fala aqui. Eles falam maliciosamente, falam com altivez, eles fazem calúnias das pessoas, eles imaginam coisas terríveis, fantasiosas, imaginações terríveis. E Asaf começa a ser contaminado por essas coisas. Verso 9 ele diz, contra os céus desandam a boca. Aqui ficou até complicado. E a sua língua percorre a terra. Significa que eles desprezavam Deus, desafiavam Deus, falavam mal de Deus, e Asaf fala, não é possível esse povo. Ele fala mal de Deus, esse povo, e eu aqui estou servindo e nada está dando certo para mim. Mas na frente ele fala, eu foi inútil eu lavar as mãos na inocência, eu ser puro de coração, limpo de coração. Eles eram tão arrogantes, segundo alguns comentadores, que pode vir um homem mais piedoso perto deles, eles falavam mal dessa pessoa, eles destruíam essa pessoa, a língua deles era terríveis, eles escarneciam, eles eram terríveis, eles não temiam a Deus, não respeitavam homem nenhum, e Asaf está vendo essa coisa. É o que está falando aqui no versículo 9. Contra o céu significa contra Deus. Eles desandam a boca e a língua percorre a terra. Você já viu muita gente assim. Verso 10 diz, por isso o seu povo, e aí não é só ele, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. O que significa isso? Asaf está falando o seguinte, a situação está ficando tão feia que tem um monte de crente conversando comigo na rua, Senhor, e estão ficando desanimados igual eu, ao ver a prosperidade dos ímpios. Chegam perto deles e falam, vocês são bacana, né? Parece que é inútil servir a Deus. É isso que ele está falando aqui nesse versículo. Os outros irmãos começam a ficar contaminados. Olha Salmos 19, vamos abrir lá, Salmo 119, versículo 136. Isso que eu estava vendo. Diz assim, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Ele ficava triste porque os homens não guardavam a lei. É a mesma coisa que está falando do versículo 10, que o povo começava a se voltar. Asaf olhava e falava assim, ó, cada gota de tristeza cai em mim e no teu povo, Senhor. E eles continuam prosperando. Até, Senhor, aquele irmão lá da esquina, que é um crente genuíno, está sendo tentado a invejar os ímpios. Que coisa lamentável. Ou seja, na cabeça dele, olha a seta, não tem vantagem em servir a Deus, não. Não tem vantagem de ir para a igreja, não. Não tem vantagem de cultuar, não. Você não sabe. Você não sabe a vantagem que existe em cada culto, em cada adoração, em cada oração, em cada clamor. A Bíblia fala em Apocalipse que todas as orações dos santos, elas são colhidas. A Bíblia fala que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo eles vão ceifar. A Bíblia fala em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, que a seu tempo nós ceifaremos. Eu estou aqui.
Vale a pena, continua. A Bíblia diz o seguinte, que nós possuímos um reino inabalável. E mais, ela fala ainda lá em Coríntios 51, não é? 1 Coríntios capítulo 15, 58. Paulo fala assim, não precisam abrir por causa do tempo, se quiserem. 1 Coríntios 15, 58, Paulo fala assim, ó, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E na cabeça dele aqui não. Ele fala assim, ué, não está valendo nada não? Olha o ímpio prosperando, olha a vida de fulano de tal. Então ele viu a bondade de Deus e a prosperidade dos ímpios. Versículo 11, ele começa a duvidar da providência de Deus, diz assim, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Começa a duvidar de Deus. Muitos santos viveram isso. Jeremias viveu algo parecido, mas mesmo assim tinha um resto de fé lá, que ele falava assim, ó, mas eu confio no Senhor. Quem sou eu para pleitear a causa contigo, Senhor? Abacuque, como estava em crise, ele falou assim, ó, os olhos do Senhor não podem contemplar o mal. Eles conseguiam ver que você faça isso. Às vezes você vai desanimar na fé, pode chegar um dia que você queira desviar e abandonar a fé. Se Deus te chamou e te elegeu, vai ter um restinho lá dentro, como tinha na vida de Asaf, como tinha em Abacuque, como tinha em Jeremias. Faça desenvolver isso, fala, Deus, mas mesmo assim eu confio na tua bondade. Por mais que eu estou duvidando de um monte de coisa, eu ainda confio que o Senhor é bom. Eu confio que o Senhor separou o seu povo. Eu confio como o William Tyndale confiou no cuidado de traduzir a Escritura. Que a Escritura, ela é a solução de todas as coisas. O mundo vai passar, as palavras do Senhor, jamais. Jamais. Como é que um livro, mais de 40 autores, mais de 1.600 anos para compor ele, o livro mais vendido, que existe mais manuscritos guardados, é a palavra de Deus. É a revelação de Deus. E os crentes não lêem. 40 autores em cidades diferentes, em habitats diferentes, em culturas diferentes, escrevem e não tem nada contraditório. Você quer ser guiado? Leia a Bíblia. Vamos praticar. Vamos praticar. Dúvidas quanto à providência de Deus. Como se ele... Providência, ele estava dizendo, como é que o Senhor relaciona conosco assim? Os irmãos estão desanimando, os ímpios estão prosperando. Olha como é que eles falam mal do Senhor, falam mal de tudo. Que coisa é essa? Olha a seta na mente desse homem. Ele não estava com a mente sã. Eu anotei aqui, quando dúvidas ou vier sobre a sua mente, dependendo, não repassa isso, não. Você pode contaminar outras pessoas. Jesus diz, ai daqueles que escandalizar ou ser motivo de tropeço para os pequeninos. Ali ele está falando também de fracos na fé. Não passa falta de fé para as pessoas, não, santo. Se o mundo inteiro se tornar incrédulo, permaneça firme, como âncora da alma. Continua confiando no Senhor. Todo mundo, acabou todo mundo, pastor, matou todo mundo. Fica igual Noé lá. Fica lá. Qual o tamanho da sua fé? Como é que está a sua fé? Quando os pensamentos invadirem sua mente, deposite sua fé na presença de Deus. Coloque esse fardo diante de Deus. Aceite o juízo de Deus, aquilo que Ele está fazendo na minha e na sua vida, no Brasil, no mundo, no planeta. Aceite. É a providência de Deus, é o governo secreto de Deus que ninguém sabe. Ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. E há um sentido que é a mão de Deus que impediu este homem de cair no abismo. Verso 12. Novamente ele frisa o abandono da fé. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas, Senhor. A ideia é o seguinte, ele via os ímpios como pessoas arrojadas. Esse ímpio trabalha, né?
Você viu? Você chega lá e você vê a casona dele. Moço. É isso que vai acontecer com ele. Olha a casa. Moço, olha a prosperidade. Eles são arrojados. Eles levantam de madrugada. E tal. Eles são chamados os prósperos dessa era. E durava muito a prosperidade dos ímpios e a luta de Asaf. O salmista sente que não convém ou não compensa guardar-se na pureza. Verso 13 ele diz, aqui é forte. Com efeito, inutilmente eu conservei puro o coração. Inutilmente. Você acha que é inútil alguma vez que você louvou a Deus ou conservou puro o seu coração? E lavei as mãos na inocência. O que é isso? Ele purificava o coração em arrependimento, ele ia na igreja, ele orava. Isso nunca é em vão. Nunca é vão. Nunca é. Verso 14 ele diz, de contínuo eu sou afligido. Cada manhã, Deus, eu sou castigado. Aqui, irmãos, talvez nós não estamos passando isso, ele estava sofrendo muito. De contínuo ele era afligido. Não se sabe o que é aflição. Castigado. E ele olhava os ímpios. Verso 15. Aí ele começa a ver o final dos ímpios. Primeira coisa eu falei da bondade e a prosperidade dos ímpios. Bondade de Deus, prosperidade dos ímpios. Agora ele começa a ver o final deles. Olha o 15. Se eu pensar em falar tais palavras, quer dizer que ele não falou tudo. Ele guardou para ele. Aprende uma coisa. Eu estou falando isso no 9º mandamento. Nem tudo você tem que falar mesmo, não. Decida não falar nada para desanimar a fé de alguém. Não estou falando de confissão positiva. Fala a verdade com as pessoas, mas não transmita incredulidade às pessoas. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. A ideia é mais ou menos aqui o seguinte. Ele vê que ele estava fraco, inconstante, que ele tinha pensamentos ruins, a mente dele estava contaminada, e ele lembrava do povo de Deus, os filhos de Deus, e ele não queria contaminar os filhos de Deus, ou trair a geração dos filhos de Deus. De tudo que Deus tinha feito no meio do seu povo. Olha para você ver, rapidamente, Provérbios 30, 32. Olha, der 50 minutos aí, se já deu, vocês me avisam. Provérbios 30, 32, ele fala assim. Ele diz assim, ó, se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. O que estava acontecendo aqui? É isso que ele faz. Ele estava insensato, ele estava pensando besteira, e ele não falou tudo, para não trair a geração dos filhos de Deus, para não falar mal de Deus, para não contaminar outras pessoas. Verso 16, ele diz assim, em só refletir para compreender o quê? Presta atenção, olha para cá. Ele ficou refletindo, pensando, será que adianta a minha vida de fé? Será que adianta servir a Deus? Ir na igreja, os ímpios estão prosperando, eu estou sofrendo, de contínuo eu sou castigado, luta, problemas, e ele analisa todos os ângulos e ele não consegue entender. Na verdade, as coisas de Deus, nós não entendemos tudo. E tem coisas que às vezes você não sabe nem explicar, e você tem um entendimento no Espírito. Você tem uma revelação, tem algumas coisas fantásticas da obra de Deus. Às vezes você prega a palavra para uma pessoa, você não sabe explicar, e isso tem a ver com a eleição, aquela pessoa entende de uma forma fabulosa. Ela acolhe aquela palavra e ela fala, não é isso mesmo. Não, eu quero isso na minha vida. Às vezes até aquela pessoa sofre como Jó, e você fala assim, como é que esse homem não desiste? É porque a graça de Deus estava sustentando, coisas grandes de Deus estavam operando na vida de Jó, como estava em Asaf. Ele fala o seguinte, eu tento entender, eu não consigo. E não dá para entender mesmo. Ele joga as suas ponderações em todos os ângulos, e ele não consegue entender porque é um sentido que Deus estava sustentando a vida dele, Deus estava sendo forte dentro dele, Deus estava alimentando aquela graça dentro dele e não deixa cair. Eu sei que nem sempre é fácil acreditar nisso. O servo de Deus, ele não vai cair, porque Deus não vai deixar ele cair. Deus vai preservar talvez uma miúde, uma coisa pequena de fé lá dentro, mas vai dar a ele graça. A mesma coisa Paulo estava se sentindo muito mal.
E Deus não deixa ele cair com aquele espinho na carne. É isso que Deus faz com os seus santos. E ele começa a tentar entender as coisas e achou muito pesada a tarefa. Como é que Deus está nisso? Era como se ele dissesse o seguinte: como é que a gente, os crentes, só sofrem, os ímpios só estão bem e Deus está nessa coisa? Essa é a pergunta dele. Verso 17, caminhando para um final. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o final da vida deles, com o fim deles. O santuário de Deus. Aqui, o versículo 17, ele fala assim: eu estou olhando acima. Eu confio em Deus, eu confio no Senhor. Até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu comecei a orar, até que eu comecei a ler a Bíblia, até que eu comecei a ficar mais ligado aqui. Irmãos, quando vocês leem mais a Bíblia, a cabeça de vocês vira outra. Você para de olhar as árvores e ver a floresta. Todo infortúnio na sua vida, você sabe que Deus está ali. Quando ele entra no santuário de Deus, eis um homem que estava caindo da fé, que estava quase abandonando a fé. O que é isso? Ele entra no... Não posso falar, talvez assim, o sistema espiritual. Ele entra no ambiente espiritual. Segundo o Matthew Wayne, ele conversa com os sacerdotes. O que você acha disso da minha vida? Ele começa a buscar as respostas espirituais para as suas questões. Ele começa a meditar nos atributos de Deus, nas coisas de Deus, na Escritura. Olha para cá. Ninguém da mente carnal vai entender a providência de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro que mostra como Deus se relaciona com os homens também. A providência de Deus. Você precisa se alimentar dela, ser cheio dela, colocá-la no seu coração, na sua vida. Uma pessoa carnal não entende como Deus age. Ela é carnal. As coisas espirituais são para os homens espirituais. O apóstolo Paulo diz em Coríntios. Era como se, quando ele fala que ele entrou no santuário de Deus, olha para cá, era como se ele entrasse nas coisas secretas de Deus. É como se ele tivesse aprofundado na Bíblia mesmo. E a alma dele encontrou conforto, regozijo. E aquele homem de uma mente perturbada, ele se levanta. Com a mente sóbria, com a mente sã. Ele fala: entendi. Eu entendi o final da vida deles. Eu entendi que o sucesso que Deus permite a eles é uma coisa passageira. Eu tendo ou não tendo sucesso, não importa. Ele fala: eu entendi que o mais importante é Deus e sua causa. E lá na frente, eu vou ter que acabar, para não cansar vocês, ele fala: a quem tenho eu no céu além de ti? Você já parou para pensar nesse versículo? O céu tem anjo, querubim, serafim. Tem os santos, tem homens piedosos. Ele diz: ninguém desses, lua, estrela, sol, se compara a Deus. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra pessoas, preocupações, amigos, marido, esposa, filhos, que se comparam igual ao Senhor. Quer dizer, você vê um homem atribulado antes, com a mente toda bagunçada, quase resvalando os pés, quando ele entra no santuário de Deus, ou seja, ele entra na presença de Deus, quando ele começa a ter convívio com as coisas espirituais, fazer as devoções, oração, leitura bíblica. Eu falei domingo de manhã, os meios de graça, a opinião dos que frequentavam a igreja, ele ora a Deus pedindo ajuda, e ele começa a ver o fim miserável dos ímpios. Ele se enche da Bíblia. Aprende uma coisa, a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando alguém prega a palavra de Deus, há uma iluminação do Espírito Santo. Vários textos no Novo Testamento você encontra, e também no Velho, a exposição da Bíblia juntamente com a iluminação do Espírito Santo. É isso que o crente precisa. É isso que Paulo ora para os Efésios, que eles sejam iluminados os olhos do coração dele, que eles entendam a grandeza do teu amor, a largura, o comprimento, a altura, o poder do Senhor, a plenitude da tua presença. É se encher das coisas de Deus, é ser cheio dessas coisas, dessas vivas esperanças, é ser cheio das promessas de Deus. Você precisa e eu nos alimentarmos disso cada dia. Cada dia, para que os nossos pés não venham a cair, ou desanimar, ou a fé seja muito pequena. Talvez você não está igual a Asaf, mas está uma fé pequena. Está um negócio quase morrendo. Está um negócio custoso.
E aqui ele vê o castigo dos ímpios, eu vou parar aqui, e o santuário de Deus é o refúgio da alma tentada. E ele vê que as aflições do justo podem ser grandes, mas eles sempre terminam em paz. Ele entende o seguinte, que servir a Deus, servir a sua obra, servir o seu reino, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, é a coisa melhor, a coisa mais importante que tudo. E ele manda embora todas as suas vaidades, toda a sua inveja para com os ímpios, tudo aquilo que contaminava o coração dele. Talvez o que contamina o seu coração e seta não é inveja dos ímpios, mas é alguma outra coisa. E aí você tem que definir. E você tem que abrir mão disso. E entrar no santuário de Deus e falar, Senhor, a quem tenho eu no céu além de Ti? O maior desejo dele era Deus. Ele entendia que a maior felicidade dele era Deus. Que a maior alegria dele era Deus. Que não existia nada mais importante do que Deus. E o que ele mais queria era Deus. Isso é real na sua vida? É o que você mais quer, é o Senhor? É o seu maior desejo? É isso que você mais quer? Alguma coisa mais importante no céu além dele? E na terra? Então, se você entender isso, acredito que a sua vida de oração e leitura bíblica ela vai e tem que mudar. Se você ama o Senhor, se você entendeu isso, se você entendeu um pouco da providência de Deus e como Ele trabalha neste mundo, se você entendeu que convém servir ao Senhor e que todos os ímpios, eles perecerão, você vai dizer o que ele diz no versículo 28, que ele diz assim, quanto a mim, bom está junto a Deus, no Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar os teus feitos. Eu gostei, João Calvino fala assim, que ele termina esse salmo dizendo assim, ó, eu estou totalmente decidido. Mais ou menos o seguinte, se todo mundo se tornar incrédulo, Asaf diz, eu estou totalmente decidido, sempre estar junto de Deus. No Senhor Deus, eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É resoluto. Resoluto, mais simplício, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei. Isso que ele está falando. Tudo deixarei, só a ti. Ele fala, em outras palavras, eu não quero passar isso mais, ele está dizendo. Eu estou resoluto sempre ficar junto de Deus. Não importa mais que os ímpios cresçam. Não importa o mundo, que todos se tornem incrédulos. Não tem problema nenhum para mim. Eu tendo Deus na minha vida. Se o mundo for incrédulo, eu ainda confiarei nele. Eu manterei a minha comunhão com ele. Porque os que se afastam dele só vão perecer. É isso que acontece com os ímpios e todos aqueles que se afastam do Senhor. Que a sua vida esteja firme nele. Que a sua fé seja aumentada. Poderia falar várias das coisas aqui, mas eu queria que você saísse com essa pergunta. Sua cabeça funciona bem? Você tem uma mente sã, sóbria, vigilante, confiante, esperança viva, âncora da alma, como Abraão? Firme na palavra. Eu já falei para vocês 1000 vezes, todo mundo falava para Abraão, você está ficando maluco? A mesma coisa para Abraão, você está ficando maluco? Com 100 anos vai ter um filho? Estou, porque eu tenho uma mente sã. Eu confio no Senhor. Eu confio na sua palavra, não nos homens. Quem falou foi o Senhor? Pronto. Enquanto Asaf estava longe do santuário de Deus, um abismo foi chamando outro abismo. E a cabeça dele não funcionava bem mais. Sua mente está firme no Senhor? Os miolinhos aí, como é que está? Firme? Será que você pode dizer, e eu posso dizer, eu sei em quem eu tenho crido? Talvez hoje não chegou a luta. E quando ela chegar? Quando o barco começar a afundar? Eu estou plenamente certo que Ele é poderoso? Plenamente, significa totalmente confiante? Que essa seja a minha postura, que seja a sua postura, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar.
Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Ore aí, meu irmão. Coloca o capacete aí da salvação. Se você crê nele. Se você crê na palavra dele. Medita neste livro. Medita neste livro. Nós, irmãos, vocês e eu temos que fazer um compromisso de meditar nele de dia e de noite. Medita neste livro. Medita na Escritura.